Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro domingo da Quaresma, dia 6 de março. Iniciamos o tempo quaresmal na quarta-feira passada, quando nos foi imposta sobre a cabeça as cinzas, nos lembrando do convite à conversão e da precariedade, da necessidade que nós temos da misericórdia de Deus. Hoje, o Senhor vai nos mostrar como devemos agir neste mundo e de que devemos ser fortes no Espírito Santo. Por isso, vamos ouvir o Santo Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, que é um grande retiro, onde somos chamados a ficar esses 40 dias na mais pura intimidade com o Senhor. O Evangelho é de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai para o deserto. Quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito. Logo depois do seu batismo, como ouvimos no Evangelho, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Antes de iniciar a pregação do reino, antes de iniciar a sua missão, Jesus, repleto do Espírito Santo, vai para o deserto. O deserto na Bíblia, o deserto para nós, é o lugar principal de encontro com Deus e de encontro consigo mesmo. No deserto, as nossas máscaras acabam caindo. No deserto, estamos vulneráveis. No deserto, nos sentimos fracos. No deserto, passamos por necessidades. Por isso, é justamente na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, que o Senhor Deus quer se encontrar conosco. Mas é preciso que, para que este encontro seja de fato um encontro com Deus, também nós estejamos, a exemplo de Jesus, repletos do Espírito Santo. Porque é no deserto que aparece o tentador. É no deserto que aparece o diabo, que aparece o maligno. As tentações que nós ouvimos no Evangelho não foram um imprevisto. Não foi algo que aconteceu do nada com Jesus, mas foi a consequência dele ter assumido a missão
que o Pai lhe confiou, de viver até o fim a sua realidade de filho amado, que confia totalmente no Pai. Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado e do fascínio de projetar a nossa vida nas ambições deste mundo. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando estamos fora do deserto, nós estamos presos às realidades tão pecaminosas, das realidades tão fortes que nos escravizam neste mundo. E aí, quando nos sentimos bem, quando estamos de bem com a vida, quando nos sentimos satisfeitos porque os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas ambições se realizam, então nós dizemos que não precisamos de Deus. Então de Deus nós nem nos recordamos. Jesus, ele não faz o anúncio do reino com toda a pompa, mas ele luta pessoalmente contra o tentador até a cruz. No final do Evangelho, ouvimos que, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O diabo esteve sempre presente na missão de Jesus para desafiar, mas Jesus ficou repleto do Espírito. Essa deve também ser a nossa atitude. Interessante nós notarmos que as 3 tentações falam da necessidade do homem ser alguma coisa. Do homem ser, do homem ter e do homem ter prazer. Dessas 3 tentações às quais Satanás submete Jesus, a primeira tem origem na fome, isto é, numa necessidade material. Diz o texto que Jesus sentiu fome. Jesus estava necessitado. Jesus queria aliviar ali a sua necessidade. Muitas vezes nós viramos as costas para Deus justamente quando necessitamos de algo materialmente e não conseguimos. Ou quando temos as coisas materiais demasiadamente, nós achamos que não tem espaço para Deus na nossa vida. Jesus responde com a Sagrada Escritura a necessidade a qual o diabo lhe apresenta. Nem só de pão vive o homem, nem só de bens, nem só de riqueza, nem só de desejos e de ambições vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo mostra a Jesus todos os reinos da terra. É a questão do poder. Quantos de nós queremos ter tudo? Queremos ter o poder, influência sobre as pessoas, queremos manipular as pessoas. E aí Jesus vai dizer ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Finalmente, o tentador propõe a Jesus que ele realize ali um milagre espetacular, lançar-se dos altos muros do templo para que os anjos de Deus o resgatem. É a tentação. Tratar Deus como barganha. O Senhor faz isso para que eu creia na sua missão. O Senhor precisa realizar tal coisa na minha vida para que eu acredite que o Senhor está conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos fazer uma experiência com Deus, na qual Deus deve responder e mostrar-se Deus. Devemos acreditar nele e ponto. Não devemos usar Deus como objeto de barganha. Não devemos usar Deus como aquele que deve realizar os nossos desejos e as nossas ambições. Jesus, no Evangelho, sempre se antepõe aos critérios humanos. O critério que Jesus utiliza é o critério de Deus, a obediência, a conformidade com a vontade de Deus. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, que nós também sejamos libertos da tentação do ser, do ter, do poder, do prazer,
e que o Senhor nos ajude a vivermos a obediência na sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu